Olha, na reunião da última quarta-feira, o doutor Zé Higino usou da tribuna para falar sobre uma questão de uma morte que aconteceu no hospital. Não culpando o fato pelo que aconteceu, mas a falta de socorro que o hospital não tinha através de uma ambulância. Uma paciente esperava essa ambulância para ser socorrida a Recife e, na verdade, a ambulância não apareceu, se procurou no município também não tinha. Doutor Zé Higino, explica, na verdade, como ele soube desse fato. Fui informado por pessoas que estavam naquele hospital, no momento da ocasião, que uma senhora precisava ser socorrida e começaram a procurar ambulância. E chegou até um vereador, eu vou citar o nome dele porque ele já autorizou e já falou em plenário. O vereador Marcos Sérgio ligou para o encarregado responsável pelas ambulâncias municipais para pedir uma ambulância naquele momento, para fazer o socorro. E foi retribuído na ligação, o responsável, que chama Diogo do Lapon, disse que as 5 ambulâncias que o município estavam em manutenção. Ou seja, ele havia colocado as 5 ambulâncias, que ele não disse que estava quebrado, ele disse que estava em manutenção. Manutenção é uma revisão programada. Então, como é que você tem 5 ambulâncias na cidade e você bota as 5 ambulâncias para fazer manutenção? Então, um erro administrativo, que essas ambulâncias poderiam ter servido para socorrer essa senhora, que no primeiro momento uma ambulância comum poderia fazer o socorro. À medida que foi passando o tempo, foi agravando o estado da paciente, e aí passou, de certa forma, um partido da tarde, 3 horas da tarde, não poderia ser mais uma ambulância comum, em si uma ambulância do SAMU que estava em Recife e não tinha nenhuma disponível, o que depois se levou à noite a óbito essa paciente. Isso não pode acontecer. A gente tem que reivindicar, tem que cobrar responsabilidade. Como é que uma prefeitura tem 5 ambulâncias e bota as 5 ambulâncias para fazer manutenção no mesmo dia? A primeira responsabilidade seria do governo do estado através do hospital, né, doutor? Aí a segunda parte exatamente para o municipal. Porque muitas pessoas jogam só o governo municipal. Mas Limoeiro não tem nenhum hospital municipal, não tem nenhuma unidade mista. As outras cidades têm hospitais, têm unidades mistas, tem maternidades, onde eles têm uma despesa com essa manutenção, embora receba do SUS o atendimento. Em nossa cidade, nós não temos hospital municipal, temos um regional. Então, o mínimo que podia fazer dessas gestões é ter ambulância, já que não tem hospital para manter, já que quem mantém o hospital é o Estado. Não é nada demais o município ter um quadro de ambulâncias mais novas, né, com condições de fazer o socorro da população. É verdade que foi ofertada até uma ambulância de Paudalho e não aceitaram? A informação que eu tenho é que foi ofertada a ambulância de Paudalho, mas deixar bem claro que não foi aceito, porque quando entraram em contato, que disseram vamos mandar uma ambulância para o hospital, foi naquele momento dito que não serviria, porque teria que ser uma ambulância UTI, que tivesse respirador. Aí dizem que o hospital tem um respirador manual que poderia colocar em qualquer ambulância, mas na hora, naquele momento, foi negado a ambulância por conta dizendo que aquela ambulância não era ambulância UTI. Eu sei que nessa questão toda poderia ter salvo ou não vamos saber, mas nessa questão toda quem pagou por essa falha de gestão, de administração, foi a paciente com sua vida. E isso não podemos aceitar, temos apenas que lamentar uma situação dessa. O senhor também foi muito contundente na questão da FACAL, né? A FACAL, nós sabemos que está passando por uma dificuldade, por conta da inadimplência dos alunos. Chegou um projeto desta casa, onde para parcelar esse débito, para que os alunos tivessem condições de pagar e a FACAL tivesse condições de receber para honrar com seus compromissos administrativos e folha de pagamento. Tudo bem. Só que o primeiro momento foi em 6 parcelas, como eu já expliquei anteriormente, e quando chegou nesta casa, nós mostramos que com 6 parcelas o alunado não ia aderir, não teria condições de suprir o pagamento, cumprir com o pagamento dessas parcelas atrasadas, juntamente com as parcelas atuais. Então, em todas as discussões, resumimos fazer uma tabela
o executivo veio, o presidente da autarquia veio a esta casa, viu a argumentação dos vereadores e chegou a um comum ponto de entendimento, não tanto quanto queria os vereadores, mas também não como veio a primeira proposta. Mas nessa negociação houve um avanço, houve proposta de parcelamento sem entrada em 24 vezes. Então tudo isso conseguimos. Só que ao mandar o projeto agora, mandaram o projeto com erro de redação. Erro de redação, é questão que tinha um artigo, um parágrafo 4º, que foi suprimido, que era para ser modificado, foi suprimido. Aí quando veio a mensagem lá dentro, aí dizia que modificar o artigo 2. E não era modificar o artigo 2 em alguns pontos, que foi modificado. E suprimir o parágrafo 4º do artigo 2. Isso não foi colocado, era um erro, e não podemos aprovar com erro, porque depois vai ficar a opinião pública, as pessoas entendidas, os professores, os alunos, dizendo que veio um projeto aqui e foi votado errado. Então procuramos corrigir, o vereador Oswaldo pediu visto no processo, no projeto, e espero que essa correção seja feita e que volte a esta casa, porque minha posição é aprovar o parcelamento, quero votar favorável para ajudar os alunos que estão inadimplentes e para ajudar a colaborar com a FACAL para que saia dessa inadimplência e podendo pagar as despesas da faculdade, pagar a folha de pagamento, honrar os seus compromissos, e isso é que o Legislativo quer. Então a preocupação foi essa e tenho certeza que na próxima reunião, quando vir um projeto corrigido, eu voto favorável e acredito que a Casa tem esse compromisso, a Casa Legislativa, os vereadores têm esse compromisso aqui de atender a questão dos alunos e atender a necessidade da FACAL. No caso, ele vai voltar para ser apresentado novamente e numa outra reunião ser analisado e aprovado. O presidente vai marcar sexta-feira e na terça será aprovado, eu acredito.